No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um período de limitações e responsabilidades. Sim, esse é o assunto mais importante da semana, porque neste sábado, no dia 29 de junho, a gente tem o início de Saturno retrógrado em Peixes. Muito bem, no vídeo de hoje eu explico que movimento é esse, de que maneira ele pode nos tomar e quais são as melhores maneiras da gente lidar com esse cara, com esse princípio, com esse Deus e com este planeta nas nossas vidas. Bora começar a conversar sobre isso a partir de agora? Importante lembrar que esse é um aspecto que pega principalmente os nativos de Peixes e pessoas com aspectos importantes neste signo. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, este é o canal da Astróloga. Eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e clique no sininho para você se inscrever e receber as notificações. Então, fazer parte desta comunidade. Além disso, acompanhe também a Astróloga no site oficial, nas várias redes sociais, inclusive no TikTok, a gente se encontra lá com outros conteúdos e também no Instagram. Bom, bora começar a partir de uma leitura comentada? Vocês sabem que a gente já está com Plutão retrógrado, aliás, é muito interessante perceber que é a partir do segundo semestre desses últimos tantos anos que a gente está vendo os planetas em retrogradação. O que significa o seguinte, que o primeiro semestre é um bom período para a gente implementar medidas e no segundo semestre um bom período para a gente repensar, reavaliar e colocar algumas questões nos trilhos novamente. A gente está com Plutão, como eu disse, retrógrado em Aquário, faz sua última passagem por Capricórnio. Esse é um ano importantíssimo para Plutão retrógrado e depois ele volta para Aquário. Deixo o vídeo para vocês. Esse é um movimento enorme, ele é o mais macro, mais importantão de todos, mas a gente tem ciclos que são um pouco menores e que nos pegam de toda maneira. Hoje a gente vai falar sobre Saturno, que entra em retrogradação em Peixes e que fica de 29 de maio, ou melhor, de 29 de junho até dia 15 de novembro. Portanto, são 4 meses e tanto de um período importante para a gente fazer revisões nas nossas vidas. Saturno é o senhor do karma e, portanto, inevitavelmente, ele vai exigir da gente esforço, limite e correções de curso. O importante da gente ter esse alerta da astrologia é que a gente pode começar a fazer isso ainda. Preste atenção com Saturno em movimento direto. Então a gente ainda tem questões que a gente pode resolver antes da retrogradação, daqui até o final dessa semana, porque depois é um período de análise. Bora entender melhor o que é uma retrogradação? Tem muita gente que está chegando no canal agora e me pergunta, mas Aline, o que é isso? Retrogradação é um movimento aparente. Daqui da Terra a gente enxerga os planetinhas lá em cima e a gente tem a impressão de que eles estão caminhando para trás. Na verdade, eles não estão, mas em se tratando de psique profunda, de efeitos psicológicos e de situações que podem acontecer ao nosso redor e conosco, sim, faz todo sentido, ok? Bom, esse caminhar para trás, né, tem a ver com voltar a alguns graus anteriores em que a gente vai rever, repensar, reconsiderar e refazer algumas coisas naquela área da vida, naquele signo e naqueles graus, tá bom? Na verdade, uma retrogradação do planeta fala pra gente sobre, digamos, negócios inacabados naquele lugar. Neste segundo semestre, Saturno vai voltar em retrogradação do 19º grau, do grau 19, para o 12º. Então ele vai voltar do 19 para o 12. É nesse espacinho que ele vai repensar algumas coisas. Bora conversar sobre as possibilidades agora do que possa vir a acontecer na nossa vida coletiva e na nossa vida pessoal. É sempre importante e de novo ressaltar que em retrogradação a gente volta atrás, a gente repensa coisas, a gente refaz, a gente se depara com coisas que estão meio encrencadas, mal resolvidas, coisas que deveriam ter sido resolvidas antes, mas a gente fez colocou uma venda, né, não enxergou direito ou preferiu não enxergar, passou pano em determinadas situações e a gente resolveu não se misturar com aquilo, não se meter com aquilo. Agora na retrogradação vai ser inevitável
A gente vai ter que mexer com isso porque alguma coisa fedeu, porque alguma coisa azedou, porque alguma coisa encrencou e a gente vai ter que resolver. Bom, vejamos quais são os efeitos possíveis, portanto, na nossa vida coletiva. Num primeiro momento, e por conta do signo, a gente está falando da possibilidade de doenças, inclusive de saúde física e de saúde mental. Peixes é o último signo da roda zodiacal e fala muitíssimo pra gente sobre doenças crônicas, sobre questões que a gente precisa afinar, tá? Doenças que poderiam, portanto, estar extintas, podem aparecer novamente em retrogradação. Mas antes que todos se preocupem, não acredito que seja possível, portanto, voltar a uma pandemia. Não é nessa escala. O céu da pandemia de Covid-19 foi outro céu muito mais complexo. Esse é um pouco mais tranquilo. Entretanto, é sim tempo da gente pensar em vacinações, tratamentos e procedimentos. E sossegar o facho, porque às vezes nós somos pessoas muito dadas a excessos e exageros. E em Saturno, com Saturno a gente corta, a gente restringe, a gente diminui, a gente minimiza. Então alguns excessos precisam ser pensados a partir desse período. Combinado? Bom, vamos falar de águas, afinal de contas, peixes tem tudo a ver com as águas dos mares e tudo mais. Entretanto, com Saturno esse ano, e a gente está entre o El Niño e a Laninha, a gente está num período de descompensação que já é caracterizado pelas mudanças climáticas, ou seja, isso aconteceria de toda maneira, só que é muito sincrônico, que é justamente com Saturno em Peixes, em oposição inclusive à Virgem, que é um signo super relacionado a meio ambiente, a Gaia, a narrativa mitológica de Gaia, que a gente está vendo várias questões em se tratando de meio ambiente e de águas. Portanto, em alguns lugares a gente tem um excesso das águas, como alguns lugares na Europa, principalmente no sul do Brasil, com aquela catástrofe que andou acontecendo, uma das maiores do país, em alguns lugares de uma seca absurda, como é o que se espera, por exemplo, na região amazônica, no norte do Brasil, e em vários outros lugares que a gente está vendo um calor absolutamente desmedido. Então estes são anos não apenas de El Niño e Laninha, são anos de um Saturno em Peixes que pega pesado com a gente em se tratando de meio ambiente, talvez ainda mais grave, por conta da sua passagem, tá bem? Como eu escrevo no texto, por isso é tempo de racionamento, de reaproveitamento de água em alguns lugares, e é inevitável que a gente pense nisso tudo por agora. No ano passado, no mesmo período, a gente teve Chile, Argentina, Uruguai e parte do Brasil passando por um grande momento de seca. E é muito louco, porque até pouco tempo atrás o Sul estava enfrentando uma seca muito grande. E agora, com Saturno em Peixes, uma chuvarada descontrolada. Com Saturno retrô, a situação pode se tornar ainda mais grave. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente precisa pensar em responsabilidade pública de gestores, o responsável, o sério, o comprometido que é Saturno, precisa usar esse momento de retrogradação para voltar atrás e repensar em medidas, instrumentação, compra de equipamentos, como alertar a população. Tudo o que não foi pensado em alguns lugares do planeta, especialmente no Brasil, agora em retrogradação fica o convite para o melhor momento, para repensar, para conversar com os cientistas, conversar com a população, o que é que precisa ser organizado, o que precisa ser visto e revisto, checado. Em outros lugares do planeta, que outros países de outras maneiras estão lidando com as mesmas questões. Como é que países que estão muito à frente na maneira de lidar com essa problemática pós-moderna, como é que eles estão lidando e de que maneira a gente pode aprender com isso. Então este é o momento, tá bom? Bom, como eu escrevo no texto, a questão do calor também vai estar insano. A gente está começando o verão, o solstício foi há poucos dias, deixo o vídeo para vocês. É um novo capítulo para todos nós, né? Quando tem mudança de estação. E, por exemplo, em Meca, na Arábia Saudita, mais de 1.200 pessoas morreram com calor. Isso pode ser algo muito dramático e a gente já sabe, também na Europa e em outros lugares do mundo. Então, 1 zilhão de preocupações com relação ao clima, especialmente nesse período. Bom, gostaria de falar de arte e cultura, porque peixes tem a ver com o sublime, com a beleza, com o elevado. Então, a arte e cultura entram super no pacote de Saturno em Peixes.
Saturno vem para formar, formatar, dar forma, o que não é de todo mal, porque ele também dá consistência para os nossos sonhos, para os nossos projetos bonitos. Só que com o Saturno retrógrado, a gente vai ter que repensar alguns projetos que a gente de repente sonhou demais, escalou demais na nossa fantasia e agora a gente vai ter que dar forma, data, limite, orçamento. Como é que a gente vai organizar isso tudo? Algumas questões, por exemplo, ligadas à segurança de grandes eventos, datas específicas, novos calendários, todas as limitações possíveis que a gente possa enfrentar para um show, para uma exposição, para o lançamento de um livro, para todo mundo que trabalha na área das artes. Agora é tempo de pensar e repensar durante este período e os melhores lançamentos podem acontecer depois de Saturno retrógrado, tá bom? Outro assunto importante tem a ver com religião e religiosidade, religiosos, porque peixes tem super a ver com isso. Peixes tem a ver também com fanatismos, com intolerâncias e conflitos podem ser acentuados exatamente nesse momento. Então, alguns lugares do mundo que já vivem situações de intolerância religiosa podem enfrentar essa situação de uma maneira muito mais cruel a partir de agora. A gente sabe que isso acontece em vários lugares do mundo. Com relação a fanáticos e fanatismos, a gente já está vendo um período de muita gente fora da casinha, falando coisas absolutamente absurdas, que tem qualquer coisa, ou melhor, que tem nada a ver com a palavra do invisível, do Altíssimo, de Deus, de Javé, de Alá, o que quer que seja. Já tem muita gente falando um monte de asneira nos últimos tempos, querendo mobilizar as pessoas, né? Pelos piores motivos, inclusive porque são anos eleitorais em vários lugares do mundo. Eu imagino que sob essa perspectiva agora, Saturno retrógrado vem a dar uma cutucada, um apertão, um acorde, um chacoalha nessa galera que está muito fora de um pensamento verdadeiramente amoroso, afinado com a vida e que congregue as pessoas no sentido mais fraterno possível, porque religião e religiosidade tem muito a ver com isso. Então é muito possível que esse Saturno retrógrado venha a dar uma chacoalhada nessa galera para eles se afinarem com o sentido mais profundo da espiritualidade. Por falar em religiosos, a gente está acompanhando os anos mais tardios de Dalai Lama e Papa Francisco, que estão passando pelo terceiro retorno de Saturno. Então esse é um período também para olhar para eles, prestar atenção no que eles estão dizendo, tá bom? Bom, em se tratando de mapa do Brasil, vale a pena prestar atenção, existe aí uma ambivalência, alguns astrólogos trabalham com o mapa do Brasil, tendo o Brasil ascendente em peixes ou aquário. Eu trabalho com a fronteira, eu trabalho com os dois, portanto, se temos Saturno retrógrado no ascendente do Brasil, esse é um assunto importantíssimo e óbvio que pega o país. Então, se a gente está falando do maior reservatório de águas e aí falta água, desculpa, já que falta água, vai faltar água no Brasil, é o maior reservatório de água doce do mundo. A gente precisa prestar atenção nisso tudo, então esse pode ser um tempo muito difícil, especialmente para o país, tá bom? Deixa eu me enfiar pelo texto, que é para não me perder. No ano passado, o alerta era, por exemplo, para contaminação de águas por mercúrio em terras indígenas. Vocês se lembram disso? Vale a pena puxar pela memória. Outros assuntos também relacionados à seca, restrição hídrica, tudo isso pode acontecer no Brasil. Outra preocupação será com saúde pública e na lida com os invisibilizados, que é um tema super pisciano, os excluídos, as minorias e grupos de pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Quem sabe é com Saturno retrô que essas populações conseguirão soluções mais humanizadas. Aliás, esse é um tema bastante pisciano. São as pessoas que vivem exiladas, excluídas, alheias à sociedade, marginalizadas pela sociedade. Com Saturno retrógrado, agora é hora da gente repensar maneiras mais humanas da gente lidar com todas essas populações, tá bom? De refugiados a moradores de rua. Bom, vamos lá, guerras. Nas guerras pelo mundo, seja na Ucrânia ou em Gaza,
será preciso ter especial atenção a hospitais, manicômios, presídios, monastérios, templos, conventos, todos esses lugares relacionados a peixes, como eu disse alguns minutos atrás, em outros lugares do mundo, mas também em situações de guerra, porque acho que a coisa fica muito pior, porque em se tratando de regra de guerra, não se pode atacar alguns desses lugares. E alguns desses lugares têm sido atacados, num forte sentido de profanação. Então esse é um assunto para o agora, tá bom? Bom, bora conversar sobre vida pessoal. Nas nossas vidas pessoais, Saturno retrógrado vai nos falar sobre responsabilidade, compromisso, senso de limitação que devemos estabelecer com mais clareza conosco, da gente com a gente, da gente com o outro e da gente com o mundo. A gente vai repensar o que é que nos limita, os anéis de Saturno, né? O que é que nos limita e que a gente precisa romper, ou o que é que precisa nos conter porque estamos fora de limite. Saturno geralmente age sobre questões relacionadas à carreira, profissão, imagem pública e estruturas. Essas estruturas podem ser o trabalho, a família, o patrimônio, são alguns dos exemplos. Então vai incidir sobre tudo isso. A depender da casa astrológica onde possa ocorrer a retrogradação, a casa astrológica é uma área da vida. É naquela área da vida em que você vai ter que pensar, repensar, refazer, reconsiderar algumas questões e imaginar que você precisa se enquadrar, entrar em novos limites ou romper alguns limites que estão sendo impostos e você já está passado com aquilo. Se vocês quiserem falar sobre isso de maneira mais aprofundada, é simplesmente impossível atender todas as pessoas aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva. A gente vai conversando, a grande maioria eu consigo ler, mas não consigo responder a todos. Se você quer um atendimento personalizado, a gente pode se encontrar virtualmente. Marque uma consulta e a gente se vê. Inclusive para a gente analisar esse trânsito astrológico e tantos outros. Combinado? Deixo o contato de e-mail para vocês. Mas seguindo, uma das áreas de atuação de Saturno é sem dúvida a área da saúde. De novo, não só a saúde coletiva, mas a saúde pessoal. E para isso a gente precisa repensar algumas coisas como procedimentos, métodos, protocolos, dietas e tratamentos. Saúde mental, de novo, é um assunto importantão para o período. Por isso, notícias de descobertas e revelações poderão acontecer. No vídeo de ontem, na previsão semanal, que tem toda a perspectiva astrológica da semana, eu falei sobre notícias e lançamentos de livros, sobre as questões envolvendo criança e saúde mental, em se tratando do uso dos dispositivos, do descontrole do uso dos dispositivos por crianças e jovens e do quanto isso sequelou e está sequelando crianças e jovens. Esse é um assunto para o momento e eu acho que ele vai ganhar ainda mais repercussão, tá bom? Deixa o vídeo para vocês recapitularem o que eu falei ontem em se tratando disso. E diante de descobertas nem sempre muito agradáveis, vamos precisar fazer decisões importantes para sanar esses problemas, tá? Não apenas de ordem coletiva, mas em casa. O que você vai fazer em casa para repensar a maneira como seu filho, seu sobrinho, seu neto estão usando as redes sociais? Isso tem a ver diretamente com saúde mental. Em se tratando de relacionamentos, se Saturno estiver retrogradando nas casas dos relacionamentos, que são casa 5 e casa 7, essas podem ser esferas da vida que pedirão novos acordos, novo senso de limite com a gente e com o outro. E em alguns casos, a gente vai precisar dizer não. Esse é um momento importante. Em Peixes, Saturno também irá pedir que reavaliemos nossos sonhos e que ofereçamos a eles também uma segunda chance. Tem gente que é muito rígida consigo mesma e de repente na retrogradação você fala, puxa vida, mas eu estou sonhando tanto com isso, não posso implementar, né? Não posso criar meios para implementar determinados sonhos. Acho que é uma ideia bem bacana, tá? A possibilidade, portanto, de mudar de país, mudar de cidade, fazer uma grande viagem, tudo isso você pode sentir que está meio engavetado, mas é justamente na retrogradação que você vai repensar possibilidades, viabilidades, fazer contas financeiras, matemáticas, blá, 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 e então, de repente, pode ter um bom resultado, uma clareza mental maior sobre esses sonhos que você quer viver
no curso da retrogradação e principalmente quando Saturno voltar ao seu movimento direto, tá bom? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre tudo isso? Vamos lá, para os nativos do signo de Peixes, é óbvio que Saturno em Peixes vai pegar mais pesado. E com pessoas que também têm aspectos importantes no signo de Peixes, como por exemplo Ascendente, Lua, Vênus, Marte, obviamente, vai sentir isso com mais força, tá bom? Ou pessoas, por exemplo, que têm aspectos importantes em Capricórnio, por exemplo, uma pessoa que tem um ascendente em Capricórnio, Saturno é um planeta importantão para ela no mapa. Então os movimentos de Saturno a gente precisa prestar mais atenção, combinado? O que Saturno quer de nós, moçada, é uma postura madura, segura, estável, responsável, comprometida e estruturada. Um período que pode ser de revisões, mas também de duras penalidades para aqueles que não querem arcar com as consequências dos seus atos. Então tem muita gente que fica na festinha, né, que fica na irresponsabilidade, deixando as coisas rolarem frouxo. Alguns piscianos, alguns tantos muitos, né, com alguns aspectos X. E de repente agora na retrogradação que toma aquela catracada, que é para colocar as coisas nos trilhos, né, e sentir que é tempo de responsabilidade, que é tempo de afinar algumas coisas, porque Saturno é tudo, menos fofo. Então acho melhor a gente fazer as pazes com esse cara, com esse grande mestre que tem muito a nos ensinar e nos realinhar, nos corrigir. Enfim, não, o que nós fizemos até agora não é suficiente. É preciso ter disciplina e maestria naquilo que se faz. É preciso mais e é preciso melhor. O que Saturno pede da gente é dedicação. Você se dedica com afinco àquilo que você quer? Senão vai ser difícil você ter aquele resultado que você tanto sonha. Se queremos ser bons naquilo que fazemos, precisamos aceitar e cumprir as lições e restrições do mestre. E então, só depois, seus resultados poderão ser garantidos e longevos. Portanto, que Saturno nos guie e que o compromisso nos transforme. Bem, moçada, queria convidá-los para algumas coisas. O canal está passando por algumas mudanças, algumas transformações, a gente está expandindo, a gente está começando a ter vídeos, cortes, legendas, uma série de situações que estão mudando e estão melhorando daqui em diante. Portanto, as produções de conteúdo aqui no YouTube vão estar rolando segundas, terças e quintas. Agora às quartas-feiras, antes eu gravava, agora às quartas-feiras eu vou estar me dedicando a estudar para trazer o melhor conteúdo para vocês na quinta-feira, porque esses vídeos são vídeos longos, exigem muita pesquisa. Então eu vou me dedicar para a gente conseguir se falar melhor, com mais consistência saturnina, no último dia da semana. Na próxima quinta-feira eu vou trazer para vocês um vídeo falando sobre o retorno de Saturno, que é um assunto que tem gente me pedindo há uma década, mas eu não consigo trazer para vocês porque todos os dias tem muita produção de conteúdo. Então a partir de agora, que eu me ausento nas quartas-feiras para acabar de estudar e dar aquele tapa no texto para ficar lindo e produzir esse conteúdo para vocês na quinta. Portanto, na próxima quinta, não percam, a gente vai falar do retorno de Saturno. Se você está passando por volta dos 30, dos 60 ou dos 90 anos, esse vídeo vai ser para você. E talvez a partir dele você consiga entender as complicações que acontecem, as dificuldades, as exigências saturninas que rolam na vida da gente nesses timings, nesses períodos da vida. Curtiram? Espero que sim. Deixem seus comentários cá embaixo. A gente se encontra, portanto, na quinta-feira. Um beijo carinhoso. Que tenhamos todos o melhor Saturno retrógrado em Peixes possível. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.